Meus irmãos, já quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4. Pelo que eu me apercebi, me parece que apenas uma pessoa está nos visitando, né? Talvez duas, amém. Então, só esclarecendo que nós estamos numa série de mensagens que demos início há algum tempo atrás. Falamos o capítulo 1, falamos o capítulo 2, falamos o capítulo 3, e hoje nós vamos falar do capítulo 4. Não o capítulo inteiro, porque não vai ser possível, mas nós vamos falar até o versículo 31. Esse capítulo 4, nós temos aqui continuação, naturalmente, do capítulo 3 que nós falamos no domingo retrasado. No capítulo 3 de Atos, nós falamos sobre a cura do paralítico. Quem estava aqui, dá um glória a Deus. Amém? Nós falamos sobre a cura do paralítico, que está inserido aqui no capítulo 3. Nós falamos que aquele fato, aquela cena, representava um povo, uma nação, a nação de Israel. Então, a gente entende que no capítulo 3, não era apenas a restauração de um homem, era a restauração de uma nação toda, que podia, por meio da fé, no nome de Jesus, voltar a andar, sair da paralisia espiritual. Isso aconteceu no capítulo 3 de Atos. Capítulo 4 de Atos, nós temos aqui a continuação desse fato, tanto que nos versículos que se seguem, aqui do capítulo 4, a gente vai perceber que aquele coxo estava junto com eles. Está aqui o coxo do capítulo 3, ele está aqui também no capítulo 4. Então, é continuação do capítulo 3, naturalmente. E é incrível isso. Vamos ler. A partir do versículo 1, vamos versículo a versículo e analisar algumas coisas. Então, volte os seus olhos para o texto. E a partir do versículo 1, vamos analisar alguns detalhes. Diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Ou seja, o milagre aconteceu no capítulo 3, o coxo que jazia mais de 40 anos ali, mendigando, era coxo de nascença, ele foi curado, e Pedro, claro, aproveitou da ocasião, aproveitou do milagre para pregar a palavra, aproveitou do sinal para pregar, apresentar Jesus Cristo, porque milagre sem Jesus não é nada, nada. Sinal, por mais grandioso, miraculoso que seja, a própria palavra já diz, é um sinal. Tem que apontar para alguém, tem que apontar para alguma coisa. Todo sinal carrega uma grande mensagem. Então, Pedro aproveita aquele sinal para dizer, foi Cristo, foi Jesus quem curou esse homem. E Pedro, com João, falaram aquele paralítico, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E isso aconteceu na hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde, ok? Isso aconteceu na hora nona. E pelo texto a gente entende que eles ficaram ali aproximadamente 2 horas pregando. Depois do milagre, aproximadamente, eles ficaram 2 horas pregando. Porque foi exatamente no final da tarde, já era tarde, que os soldados vieram para prender Pedro e João por terem curado aquele paralítico. O dia para o judeu acabava exatamente no pôr do sol. Isso era 5 a 6 da tarde. Então, se o milagre aconteceu às 3, aproximadamente 2 horas eles estavam ali pregando. E estando eles pregando, falando ao povo, vieram ter com eles para interrogar e, consequentemente, prender os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os responsáveis pelos sacrifícios no templo, e o capitão do templo era como se fosse um guardião do templo, cuidava da ordem do templo, era um levita encarregado pela segurança do templo. E os saduceus? Os saduceus eram uma parte do judaísmo, na verdade uma seita do judaísmo. Eles acreditavam em alguma parte, na verdade, só nos 5 livros, não acreditavam nos profetas, não acreditavam em tudo, acreditavam só em algumas coisas, só no Pentateuco. Esses eram os saduceus, não criam em anjos, não criam em ressurreição, não criam em muita coisa. Versículo 2, a Bíblia diz que esses que se achegaram, que foram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, no versículo 2 diz que eles ficaram perturbados
Como que está a sua tradução aí? Está com a sua Bíblia? Você pode olhar? Não sei se na sua tradução está perturbados. Talvez esteja ressentidos. Talvez também esteja assim, doendo-se. Não é? É estranho que alguém esteja doendo-se com a cura de um paralítico. É estranho. E estes, mais estranho ainda, por serem eles líderes do judaísmo, líderes religiosos. Eles estavam doendo-se de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dos mortos por meio daquela cura que houve ali na porta do templo. É estranho, porque o povo não estava doendo-se. O povo estava maravilhado. O povo estava jubilante, o povo estava pulando com o paralítico. O paralítico pulava, o povo pulava também, imagino eu, né? A cena. Mas os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, todos esses estavam ressentidos, perturbados. Versículo 3, o que eles fizeram? Versículo 3 diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. É o que eu falei, já era tarde, ou seja, o sol já estava se pondo. Isso acontece, depende da estação, das 5 às 6 da tarde, por aí. Então o milagre aconteceu às 3, então aproximadamente 2 horas eles ficaram ali pregando. Lançaram a mão deles, ou seja, os prenderam. Por quê? Porque o sinédrio, o lugar do julgamento, só funcionava de dia. Então já era tarde, então isso aconteceria, o julgamento, no outro dia. Por isso o prenderam naquele dia. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. É interessante. Um detalhe aqui nesse versículo 4 que nos ensina bastante é que a gente não pode ficar preso a números. Tem igrejas que só falam de números. Tem cristãos que só falam de números. Tem ministérios no coletivo e no individual que só falam de números. Números. E a gente não pode ser radical de um lado, nem radical de um outro. Porque números não é a coisa mais importante. Mas é importante também a gente entender que os talentos que Deus deu, a obra de Deus que está nas nossas mãos, ela deve ser multiplicada. Os talentos foram dados para que multipliquemos. E aqui o escritor, que é Lucas, ele faz questão de colocar os números. 5.000 pessoas aproximadamente chegou à igreja de Jesus naqueles primeiros dias da igreja nascente. Isso é incrível, porque Lucas fala de números. Aquela frase que a gente conhece muito, talvez você já até falou, eu acho que eu até também já falei. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Alguém já falou? Só uns corajosos ali falaram. Pois é, na verdade, Deus quer qualidade e Deus quer quantidade também. E aqui está Lucas falando de números. No capítulo 2, Lucas falou que aceitaram a Jesus. E no capítulo 4, Lucas está falando que chegou a 5.000 pessoas. Então isso é importante a gente notar. Versículo 5, diz aí: e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos. Falei certinho agora, Catiane? Amém? De manhã eu falei anciões. A Catiane me corrigiu em casa. É anciãos, desculpa. Reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, no dia seguinte. Então tiraram-os da prisão e os colocaram para ser julgados no sinédrio. O julgamento onde se fazia todas essas coisas era chamado de sinédrio. Então lá em Jerusalém, junto com os principais, junto com os anciões, junto com os escribas, estava lá todos no sinédrio. O sinédrio era como se fosse, para nós brasileiros, o Supremo Tribunal Federal. O maior, a cúpula do poder judicial do judaísmo, da nação de Israel. Nós brasileiros, Supremo Tribunal Federal. Se fosse aqui em Portugal, talvez o Tribunal Constitucional ou o Supremo Tribunal de Justiça. Esse era o sinédrio da época, que continha mais ou menos 70 pessoas. 70 pessoas, entre anciãos, entre sacerdotes, sumo sacerdote, nesse caso escribas. Então 70 pessoas, estudiosos da lei e tal, estavam ali para julgar dois homens simples, dois pescadores, dois homens lá da Galileia dos gentios, chamado Pedro e João. Colocaram os dois, imagine comigo a cena, colocaram os dois no meio dos 70, hein? Imagine, faz uma roda, coloca você no meio e começa a te interrogar, hein? Como que você se sentiria?
Pois assim que Pedro e João estavam no sinédrio para ser julgado por aqueles homens. E quem eram os que estavam julgando aqueles homens? Versículo 6. Vamos ver quem é que estava no sinédrio, quem compunha o sinédrio, quem fazia parte dos 70 que estavam julgando aqueles homens. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre. Só faltou o de Moraes ali, né? Sempre tem que ter um Alexandre no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. E Anás, quem foi Anás? Anás aqui está dizendo o sumo sacerdote, mas na verdade, nesse contexto aqui, Anás não era o sumo sacerdote. Anás era o ex-sumo sacerdote. Ele já tinha sido o sumo sacerdote. A Bíblia chama ele de sumo sacerdote porque é como presidente. Eu acredito que em Portugal também é assim, no Brasil Bolsonaro, presidente. Eles não são mais presidentes, mas ainda continuam chamando de presidente. Então, aqui Anás é chamado de sumo sacerdote, apesar de ser ex-sumo sacerdote. Porque o sacerdote vigente não era Anás. O sacerdote vigente era Caifás, que era filho de Anás. Então estava lá o ex-sumo sacerdote, que tinha muita influência mesmo. Diga-se de passagem, desculpe, eu falei que Caifás é filho de Anás? Não, Caifás era genro de Anás. Genro, já começou a ser corrompida essa liderança jurídica, porque o sacerdócio era de pai para filho, não de sogro para genro. Já começou a corrupção aqui, né? E Caifás era em vigor. Caifás era o juiz, o sumo sacerdote em vigor. E o futuro sumo sacerdote era João. Está aqui. João, em uma fonte extra-bíblica, a gente entende que João sim, era filho de Anás. João sim, algumas fontes extras-bíblicas chamam de Jonatas. Jonatas era filho de Anás e foi o futuro sumo sacerdote. Então, o passado, Anás. O presente, Caifás. E o futuro era João. Sabe o que esse versículo me mostra? Isso aqui me mostra uma representação da corrupção na liderança, que na época judaica, mas pode ser eclesiástica, em todos os tempos. Isso aqui é uma representação, irmãos. A corrupção generalizada do passado, do presente e do futuro. Esse é o versículo 6. Vamos ao versículo 7. E a Bíblia diz assim que Pedro e João, pondo-se no meio dos 70, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizesses isso? Olha a pergunta, imagine, 70 dedos apontando para você. 70 dedos. E aí, como que eles se sentiram? Vocês acham que eles baixaram a cabeça? Vamos ao próximo versículo. Como que eles reagiram? Próximo versículo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, 70 dedos apontados para eles para julgar. Aí olha o que Deus faz nesse dia aqui. Aí Deus inverte a situação. Como quem diz assim: Pedro e João, vocês estão aqui para serem julgados, mas eu vou inverter a situação. Ao invés de vocês estarem aqui para serem julgados, eu vou te usar para julgar eles. Aponta o dedo, Pedro, aponta o dedo, João, porque eu vou usar vocês para julgar eles. E aí Pedro começa com o julgamento de Deus, que não é julgamento humano. Pedro começa com o julgamento de Deus. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, Pedro está dizendo o seguinte: vocês não são a religião das boas obras? Vocês não pregam que tem que dar esmolas, que é bom dar esmolas, que é bom fazer boas obras, né? Vocês não pregam isso? Vocês não pregam até que a salvação é pelas obras? Pois eu só fiz uma boa obra. Eu curei um paralítico. E por que eu estou sendo julgado? Por que eu estou sendo julgado? Olha que incrível. Vocês percebem aqui uma coisa? Eu falei no capítulo 3 que a cura do coxo tinha mais a ver com salvação do que com cura. Exatamente. Porque na verdade, aquela mensagem do coxo ali na Porta Formosa está falando mais da restauração espiritual do que uma restauração física, apesar da restauração física ser um fato. Deus ali, através daquela cura, estava mostrando uma outra coisa, uma situação de Israel, uma paralisia espiritual de Israel. Tanto é verdade isso, que o milagre do capítulo 3 tem mais a ver com salvação do que cura, que nesse versículo, o 12 diz assim: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se ele estivesse falando só de cura, o texto seria esse aqui, ó: porque nenhum outro nome há cura,
Porque eu disse ao paralítico, levanta e anda. Mas ele não está falando, a cura foi só um pretexto. A cura foi só um sinal para apontar para a salvação, vocês estão entendendo? A cura foi só um caminho que Deus criou, uma pedagogia de Deus, para entregar a verdadeira mensagem de cura de paralisia espiritual, de salvação que o povo de Israel precisava. Por isso está escrito, em nenhum outro nome há salvação. Poderia estar, em nenhum outro nome há cura, mas não está. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser curados, é isso? Não, é salvos. Porque o texto, esse fato todo está falando mais de salvação do que de cura. Agora vamos voltar ao versículo 10, onde a gente estava. Versículo 10, vamos ler de novo. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Vocês percebem aqui que a perturbação dos líderes judaicos, da cúpula judaica, é com nome. É com nome. A gente percebe isso que é com nome. No versículo 12 que eu acabei de citar também, porque nenhum outro nome a salvação debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. E o versículo 10 também está falando claramente que a perturbação deles, se entende claramente que a perturbação deles era com nome. Esse é o versículo 10. Vamos ver mais um versículo para mostrar que o problema deles não era propriamente com a cura, era com nome. O problema deles não era de ter curado um paralítico por si só, era com nome. Versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais desse. Agora versículo 18. O problema é com o nome. E chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no... O problema deles é com o nome. Eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa, porque tem muita gente que usa esse texto aqui para dizer o seguinte: estão me perseguindo, mas na verdade a perseguição aqui é com o nome. Tem muita gente que, eu já vi, usar esse texto aqui para dizer, está uma perseguição lá no meu condomínio. Pois é, mas você é imprudente, é claro que vão te perseguir. Altas horas da madrugada, está com um som alto, vão te perseguir sim. Estão me perseguindo no trabalho. Pois é, mas você não trabalha, só quer o salário? Vão te perseguir, claro que vão. E não é o diabo não, acho que é Deus. Essa perseguição aí, para ver se a gente aprende. Deus permite essas coisas. Estão me perseguindo, até na igreja, estão perseguindo o meu ministério. Mas espera aí, você prega o nome? O nome está intrínseco em você? O nome, é o nome que você carrega? É o nome mesmo? Tem certeza que é o nome? Porque a perseguição aqui é com o nome. E Jesus já tinha dito isso em Mateus capítulo 24. E sereis perseguidos por todas as gentes por causa do meu nome, disse Jesus. Agora vou versículo 11. Versículo 11. E aí Pedro e João, ao invés de estarem sendo julgados, aleluia, ao invés de estarem sendo julgados, Deus usa eles para julgar. E Pedro e João, um do lado de cá, parece que eu estou vendo a cena, e outro do lado de lá, eita, e os dois dizendo, vocês, israelitas, crucificaram a Jesus, vocês rejeitaram a pedra. Versículo 11 é isso que está escrito. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual posta por cabeça de esquina. O que Pedro está dizendo é o seguinte: a pedra desse fundamento, que já foi profetizada pelos profetas, como por exemplo Isaías e o próprio salmista, que essa pedra viria, que é uma pedra principal. O que é uma pedra principal? Tem alguns construtores aqui na igreja que trabalham nessa área. Uma pedra principal, se ela estiver embaixo, por exemplo, é uma pedra talhada, muito bem cortada, na medida certinha, que ela é colocada de esquina, e outras podem ser colocadas ao seu lado, tanto do lado de cá como do lado de lá. Ela é de esquina e ela serve como padrão. Ela serve como padrão para as demais, para as sequenciais. Então essa pedra, ela precisa ser preparada. Essa pedra, ela precisa ser talhada. Essa pedra, ela precisa ser perfeita. E Pedro está dizendo, Cristo é pedra perfeita. Cristo é pedra que veio como padrão para vocês, mas vocês rejeitaram. Por isso que a vida de vocês,
Igual aqueles que começam, né, Sandro? Começam nas obras. Está tudo desalinhado. É o primeiro muro do Eduardo, fiquei sabendo. Tudo desalinhado. Entendeu? Saiu do esquadro. A primeira pedra, ela tem que ser perfeita. Oh, Jesus. Aí, então, a pedra fala de alinhamento, fala de padrão. A pedra fala de sustentação também. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: vocês são especialistas na obra de Deus, mas vocês rejeitaram o principal da obra. Vocês são engenheiros espirituais de Deus, mas vocês rejeitaram o principal da obra. Vocês são especialistas, mas vocês estão tropeçando na pedra. E há profecia para isso. Olha o que profetizou Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Profeticamente Isaías está dizendo, 700 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, Isaías já está profetizando. Eu assentei em Sião, ou em Jerusalém, uma pedra já provada, talhada, preparada, perfeita, moldada. Essa pedra já preparada e preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Isaías já tinha profetizado. Pensei que estava Isaías, está em Atos. Isaías 28:16. Isaías já tinha profetizado isso. E não só Isaías. Os Salmos também é uma profecia. Olha o que diz Salmos 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Que incrível. A cúpula religiosa, a cúpula do judaísmo pensou: vamos rejeitar Jesus, e por isso crucificaram-no. Eles pensaram que estavam tirando Jesus de cenário, mas enquanto eles pensavam que estavam tirando Jesus de cenário, na verdade eles estavam cumprindo uma profecia. Salmos 118, verso 2. Eles estavam rejeitando a pedra. O salmista já tinha falado muitos anos antes que isso haveria de acontecer. Que incrível. E agora, fazendo uso dessas profecias do Antigo Testamento, Pedro escreveu, agora no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, Pedro escreveu: eis que ponho em Sião uma pedra principal, de esquina, eleita e preciosa. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Se você atentar para essa pedra vai edificar você. Amém? Se você atentar para essa pedra que é a pedra principal, ela vai edificar sua casa, ela vai edificar sua família, ela vai edificar o seu ministério, ela vai edificar a sua vida espiritual. Então Pedro faz uso dessa profecia no Novo Testamento, 1 Pedro 2,6. Mas Paulo também faz uso de uma outra profecia de Isaías no Novo Testamento. Onde? Romanos capítulo 9, versículo 33. Olha o que Paulo diz, Romanos 9:33. Paulo diz assim: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Como diz o mineiro, pedra de tropeço e de rocha de escândalo, as duas casas de Israel. Casa de Israel é Judá, sul e norte, por isso duas casas de Israel. Ou seja, sabe o que Paulo está dizendo? Agora em Romanos, usando a profecia de Isaías, essa pedra, ela é para edificar, mas se vocês rejeitar, vocês vão tropeçar nela. Ela vai ser pedra de escândalo. Essa pedra, ela pode te salvar, como ela pode também te julgar, né? Jesus é amor, é muito amor, é amor, mas ele também é juízo. A mesma pedra que edifica é a mesma pedra que pode servir de tropeço. Aí eu tô aqui para perguntar para você: o que você está fazendo com essa pedra? Como que está a sua família? O que você está fazendo com essa pedra? Sabe? Porque tem gente que está passando por aqui hoje pela semeadeiria, e Deus está falando ao seu coração: você vai tropeçar nela ou vai ficar nela? E eu não estou falando para congregar na nossa igreja, não é bem isso. É para estar em Cristo. O que você vai fazer com essa pedra? Você vai tropeçar nela? Vai ignorar ela? Sendo que ela é o que você precisa para a sua família, para a sua casa, para a sua vida espiritual, para você ir ao céu, para você estar com Cristo. O que você vai fazer? A pedra, ela pode ser rejeitada ou ela pode ser abraçada. Ela pode edificar ou ela pode
ser uma pedra de tropeço. Estou falando de profecias do Antigo Testamento que Pedro e Paulo no Novo Testamento usaram. Mas deixa eu falar de uma outra profecia do Antigo Testamento sobre a pedra, que é a profecia de Daniel capítulo 2. Daniel falou dessa pedra. Abra a Bíblia ou olhe para cá na projeção. Daniel capítulo 2 versículo 32. Capítulo 2 versículo 34 na verdade. Diz assim: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aí você olha para o texto e pergunta. Lembra? Tem que perguntar, tem que conversar com o texto, né? Aí você tem que olhar para o texto e perguntar: estava vendo isso o que, Daniel? Daniel está tendo uma visão. O que Daniel estava vendo? Aí você lê o versículo anterior, que é o versículo 33 e 32 também. E você vai entender que Daniel teve a visão de uma estátua. Uma estátua. Essa estátua era mais ou menos assim. Se tiver no Google aí, procura a estátua da visão de Daniel. Mas veja, você não vai colocar heresia, tá? E coloca o negócio aí rapidinho só para o pessoal ir acompanhando, se possível, tá? Cuidado que você vai colocar aí. Daniel viu uma estátua. Uma estátua. Essa estátua era assim, ó: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, e pernas, e parte dos pés de ferro também. E a outra parte do pé era barro. Barro. Então essa foi a visão de Daniel. O que Daniel está falando com essa estátua? Com a visão que teve acerca dessa estátua. A cabeça de ouro representa o império da Babilônia. O império da Babilônia com toda a sua glória, com todo o seu glamour. A gloriosa Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia, as mansões da Babilônia, as muralhas da Babilônia, que a história diz que dava para passar por cima dessas muralhas uma carruagem. Essa era a gloriosa Babilônia, a cabeça de ouro. A cabeça de... achou. Tá meio gordinho isso aí, tá igual eu, né? Meu obeso, mas tá bom. Cabeça de ouro. Aí, o peito e os braços de prata fala do Império Medo-Persa. Império Medo-Persa. Por isso, duas mãos. Os medos e os persas. Duas mãos de prata. Duas mãos de prata. Com um valor ou um poder um pouco menor do que a Babilônia, porque a Babilônia é representada pela cabeça de ouro, mas ainda com grande poder. A prata vale muito. Não tanto quanto o ouro, mas vale bastante. Então é o Império Medo-Persa. Dois impérios que se uniram. Por isso o peito também é de prata. E tiveram força. O peito representa a força. O Império Medo-Persa aqui representado pela prata no peito e nos braços. Só que a Babilônia caiu. O Medo-Persa, os dois reinos substituíram a Babilônia. Foi um império. Só que os medos e persas também foram substituídos pelo ventre e coxa de bronze. Já é o Império Grego. E por que o Império Grego? Porque fala da virilidade, fala de um império que substituiu os medos e persas e fez nascer muita coisa na sua época e que ainda se mantém vivo no nosso meio. Essa cultura helenista ainda é real no nosso dia a dia, na nossa história. Muita coisa nós vivemos hoje do Império Grego. A democracia que a gente conhece e ama, o Império Grego. A filosofia, os filósofos da época, Sócrates, Platão, Aristóteles, eram todos de lá. Muita coisa, cinema, poesia, arte, veio do Império Grego. A própria palavra de Deus está aqui. Foi escrita o Novo Testamento em grego. Porque na época, esse império de bronze, que fala do ventre de bronze e da coxa também de bronze, esse império e a sua língua se tornou conhecida. O grego se tornou falado, tal como hoje o inglês. O inglês é a língua mais conhecida. Qualquer lugar para onde você vai, você consegue se comunicar com o inglês. Estou falando você. Você consegue se comunicar com o inglês. Na época, era o Império Grego. E essa língua ficou famosa, ficou conhecida. Muito conhecida. Ficou sendo a língua universal. Então muita coisa que foi gerada na época do Império Grego, o ventre, as coxas de bronze, ainda nós vivemos. Ok? Só que a Grécia foi substituída. Depois da Grécia viria as pernas de ferro. As pernas de ferro agora é o Império Romano que substituiu o Império Grego.
é apresentado como ferro. De lá que saiu aquela expressão, reger as nações com vara de ferro, porque eles regem com imposição, ou regiam com imposição, subjugando as pessoas, escravizando as nações. Eles não eram, por exemplo, como os gregos, filosóficos, cheio de coisa, valorizando a oratória. Não, eles só queriam ser obedecidos, só isso. Ou obedece ou morre, duas opções para você. Eles não eram como a Babilônia, por exemplo, que queriam ser admirados pelo ouro, pela beleza, pela magnitude. Eles só queriam ser obedecidos. Eles subjugaram as nações. Aí as pernas de ferro agora chegam nos pés. E os pés estão assim, não sei se vocês conseguem ver daí. Os pés misturados com barro. Só que não há coesão. O barro e o ferro, falei certo? É tanto metal que às vezes eu até pergunto para a Catiane se está certo. O barro e o ferro, eles não se unem, não há coesão. Isso está falando do quê? Que o Império Romano foi na época, mas essa herança, ela continuaria até hoje. E é o que acontece. Ainda existem países como o Império Romano. Ainda existem países ditatoriais. Ainda existem países que há um sanguinário, há um déspota no poder. Ainda existem países, o Irã, tomara que não aconteça problema aí com o YouTube, né? Coreia do Norte, China comunista. Então, os pés está falando disso, está falando desse governo ditatorial, mas também com o barro. E o barro fala dos povos, o barro fala da democracia. E é o que a gente está vendo hoje, é o que a gente está vendo. Essa guerra ideológica cada vez mais acirrada, esquerda contra a direita. As pessoas se tornando inimigas mesmo. Existe até uma tentativa de trazer união mundial. O anticristo vai vir com esse propósito, com essa intenção de trazer a paz mundial. Na verdade, ele vai trazer uma falsa paz, porque ninguém vai conseguir unir. É profético, Daniel profetizou. Ninguém vai trazer essa união. Desde a Torre de Babel, tentaram trazer essa união, mas não conseguiram e não conseguirão. É profético, até os fins dos tempos, o ferro com o barro não vão se ligar. Não vai haver uma união. O anticristo vai vir trazer essa falsa união, essa falsa paz, mas não vai trazer de fato a paz, ou de fato a união. Não vai trazer. Então, aí está na verdade a representação da raça humana, a representação do orgulho humano, da prepotência humana, do poder humano, desde a cabeça de ouro a Babilônia, desde lá de cima. E vocês percebem que o metal ele vem diminuindo de valor. É ouro, depois é bronze, e agora é ferro, e agora a metade dos pés somos a gente, somos nós, vivendo nesse tempo dos pés, barro e ferro, e vem diminuindo de valor. É para mostrar uma coisa: o poder do homem está em declínio. O homem não pode se orgulhar de nada. O homem não pode se orgulhar de nada. O homem não tem absolutamente o poder que pensa que tem. O homem está em declínio, a humanidade está em declínio. Foi aí que o profeta Daniel, ele agora a gente entende a profecia, que é do capítulo 2, versículo 34. Pode tirar a foto. Agora coloca Daniel, capítulo 2, versículo 34. E o que diz? Eu estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua, e feriu nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. A pedra que foi cortada. Olha, pensa na visão de Daniel. Daniel está vendo uma pedra que está saindo de lá de cima, ou seja, é o próprio Cristo. Uma pedra que não foi talhada por homens, não tem mãos humanas nesse negócio. Uma pedra que é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Ele saiu lá de cima, aparentemente pequeno. Aí quando ele chegou nos pés, ele atingiu os pés da estátua, falando que exatamente Jesus virá nesse tempo. Interessante, a pedra não vai atingir a cabeça, no tempo da Babilônia. A pedra não vai atingir o peito e os braços, tempo dos medos persas. A pedra não atingiu, parte de bronze, né? Que é o tempo dos gregos. A parte não atingiu as pernas, que é o tempo do Império Romano. A pedra atingiu esse tempo aqui, onde a democracia está brigando com
a ditadura em todo o mundo. Isso não é só no Brasil, isso é em todo o mundo. É nesse tempo que a pedra vai vir, uma pedra talhada. É nesse tempo que a pedra vai vir e vai esmiuçar o poder de todos os reinos do mundo. Aleluia. Cristo que não tem nada a ver com o homem, não foi fecundado, não precisou do espermatozoide de José, por exemplo. Não, ele foi lapidado, ele foi talhado pelo próprio Deus. Não tem a ver com mãos humanas, não tem a ver. Ele começou pequeno, mas olha o próximo versículo, versículo 35. Olha o que diz o versículo 35. Subsistirá ao governo de Cristo. Ele começou pequeno, vocês percebem? Mas agora ele se torna uma grande montanha. É exatamente Jesus. Começou pequeno, Jesus se tornou tão pequeno que, conforme Filipenses capítulo 2 versículo 6, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi crucificado, humilhado. Ele começou pequeno, ele entrou no ventre de Maria, ele teve o seu tempo de gatinhar, ele teve o seu tempo de andar, apoiado nas coisas. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem. Com 33 anos ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e o trono dele não será vencido jamais. Aleluia! Será que a gente consegue cantar alguma coisa? Vamos lá? Aleluia! No começo era apenas um menino. Você tem cara de sertanejo. Trabalhando com seu pai. Era apenas um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. De repente um carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curaram cegos e aleijados e sararam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. De repente os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Aí, de repente o carpinteiro aparece. Canta aí, vai. Carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Aleluia! No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou-se. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no espinhadeiro, sem levar nenhum arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas
quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias, e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Levanta as mãos, adora o Rei. Levanta as mãos, adora o Rei. Levanta as mãos, aliás, fica em pé para adorar ao Rei. Fica em pé para adorar ao Rei. Aleluia, 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 aleluia. Adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei. Haverá conflito conforme os pés da estátua até o fim dos tempos. O barro com ferro, haverá conflito. O próprio Deus nos últimos dias vai se levantar e vai tocar as 7 trombetas. Um anjo vai tocar as 7 trombetas. E no toque da 7ª trombeta, olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 11 versículo 15. No toque da 7ª trombeta, porque cada trombeta é um flagelo de Deus. Tocando a primeira trombeta é um flagelo de Deus. A segunda trombeta é um flagelo de Deus. A terceira trombeta é um flagelo de Deus. A quarta trombeta é outro flagelo de Deus. A quinta trombeta é um flagelo de Deus. A sexta trombeta é um flagelo de Deus. E ao toque da 7ª e último flagelo de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11 versículo 5: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Cadê o meu João do domingo retrasado? Quem que era mesmo? Nem lembro. É o Júnior, não quer ser você não, né, Edmilson? Vem, você é o coxo, vem aqui. O coxo que virou João. O coxo que virou igreja. O coxo que virou igreja. Aí, Pedro e João, no meio dos 70, rodeado assim. Rodeado. Pelos 70. E todos com os dedos apontados para os dois. Aponta os dedos para nós. Vai. Barbaridade, tio. Aí muda o cenário. É Pedro e João que começa a apontar o dedo para eles. Vocês crucificaram a Jesus. Vocês rejeitaram a pedra. Vocês rejeitaram a pedra. João, eles acham que são os principais dos judeus, mas deixa eu dizer, Cristo é a pedra principal. Cristo é a pedra principal. Era Pedro dizendo assim: vocês são, parece que eu estou vendo Pedro ministrando e se lembrando da estátua de Daniel. Vocês acham que são grandes coisas? Se lembra da cabeça da estátua? Se lembram do peito e dos braços da estátua? Se lembram? Se lembram do ventre da estátua? Essa pedra que vocês rejeitaram, se vocês não a acolherem, não se fundamentarem nela, ela será o tropeço de vocês. Porque vocês não são o principal. O principal é Jesus. O principal é Jesus. Por isso, você aqui mesmo, você é o... Não, mas vai ser Pedro agora. Por isso que no capítulo 16 de Marcos, multiuso com esse ator aqui. Por isso que no capítulo 16 de Mateus, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro. E essa palavra Pedro no original, no grego, é Petros. E Petros significa pedra pequena, fragmento de pedra. Então Jesus estava dizendo: você é pedra pequena, Pedro. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Não fique achando, porque Pedro conhecia e era judeu, fazia parte do judaísmo. Não fique se achando como esses aí não, principais dos sacerdotes. Entenda que a igreja que está nascendo, você vai ser o primeiro pastor dessa igreja. Você precisa entender que você não é nada. Você é um fragmento de pedra. Tu és fragmento de pedra. Petros, fragmento de pedra.
Líderes que estão aqui, todos nós que lideramos, não somos nada. O principal é Ele. O principal é Jesus. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre esta pedra, aí a palavra pedra aqui no original já não é Petros, aí é Petra, que é rocha. Rocha, fundamento sólido. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Tu és fragmento de pedra, mas sobre essa rocha. Você é homem, mas eu sou Deus. Você é da terra, mas eu sou do céu. Você é servo, mas eu sou o Senhor. Você é de baixo, mas eu sou de cima. Aleluia! Você é igreja, mas eu sou o Senhor da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Toda a terra será cheia da glória de Deus. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. Sei lá, obrigado. Aleluia! Toda a terra será cheia da glória de Deus. Aleluia! O governo e o domínio está com nosso Deus. Por isso que nós cantamos, por isso que nós temos fé, por isso que nós não nos abalamos, porque o governo está com nosso Deus.